Olá, queridos ouvintes. Estamos aqui para dar continuidade à gravação do segundo podcast, ou continuidade do assunto Logos. A palavra de Deus narra no Evangelho segundo João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse texto de João, que foi traduzido como o Verbo, ele tem algumas particularidades e foi tema ao longo dos séculos de muita discussão sobre interpretação, sobre hermenêutica e sobre filosofia da religião também, que é uma área da filosofia, né? Um dos ramos da filosofia, do estudo da filosofia. E um dos filósofos pré-socráticos, chamado Heráclito, ele viveu em Éfeso e ele difundiu a sua filosofia 4 a 5 séculos antes de João ir morar na mesma cidade. Então João foi morar em Éfeso para cuidar de Maria, a mãe de Jesus. E pontos turísticos como a casa de Maria e o túmulo de João em Éfeso são muito visitados. Eu tive a oportunidade de estar em Éfeso e estive na frente da casa de Maria e passei pelo túmulo de João também. Heráclito, este filósofo, é considerado o pai da dialética e ele procurou entender o Logos. Pois bem, João escreveu no Evangelho que Jesus é o Logos. E a palavra Logos ela é uma polissemia, porque ela tem muitos significados, né? Palavra, discurso, razão, verbo. Você poderia enumerar uma série de significados, né? Tem uma semântica muito ampla. E os filósofos suspeitaram que João somente tivesse condição de usar a palavra logos no sentido de palavra ou verbo. Que o alcance de João e dos discípulos, né, não seria tão amplo a ponto que pudesse haver uma contiguidade de conhecimento ou, ou que fosse superponível esse conhecimento. Então aqui não se trata de meramente atribuir que o Logos de João seja o mesmo de Heráclito por terem vivido na mesma cidade, Éfeso, pois a mesma localização geográfica não pressupõe a difusão do conhecimento filosófico para um apóstolo. Mas o nosso objetivo com essa gravação é comparar o conceito de Logos com o teor das Escrituras e demonstrar a possibilidade de que João, ao dizer que Jesus é o Logos, possa ter entendido que este Logos é o mesmo de Heráclito, interpretado a partir dos fragmentos de seus escritos. Então, Éfeso, uma cidade pequena, né, na época, e sabemos que a filosofia na Grécia é algo levado muito a sério, né? Esse conhecimento filosófico se difundiu, né? Desde Tales de Mileto, passando por todos os outros filósofos, Anaximandro e, e Sócrates e Platão e Aristóteles. Esse conhecimento era algo que os gregos prezavam. Mas a possibilidade de que João tenha tido esse conhecimento é muito grande. Nós não podemos dizer que João não teria ouvido alguma preleção ou algo semelhante na cidade de Éfeso. Então, a partir dos fragmentos de Diógenes Laércio e outros comentadores, eles chegaram a expressões como essa,
que o Logos seria a razão universal que domina o mundo e que torna possível uma ordem, uma justiça e um destino, conforme o verbete Logos do dicionário Ferrater Mora. Então, se você abrir o dicionário filosófico Ferrater Mora, você vai encontrar que essa expressão, a razão universal que domina o mundo e que torna possível uma ordem, uma justiça e um destino. A maioria dos filósofos entendeu que não haveria forma de conceber a teologia cristã do Logos como Filho de Deus, no Evangelho de João como uma continuidade do pensamento de Heráclito. Porém, se nós passarmos a analisar o conceito de Heráclito e fizermos uma comparação com outros textos bíblicos, talvez nós possamos chegar a algo diferenciado. Por quê? Porque nós sabemos que os apóstolos tinham conhecimento das Escrituras. Eles revelaram esse conhecimento nas suas cartas. Né? E João teve a oportunidade de estar com Jesus e, inclusive, reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. O discípulo que talvez tenha tido mais intimidade com o Senhor Jesus. E, fazendo uma análise, esses apóstolos, e principalmente Paulo, ou o autor de Hebreus, eles tinham um conhecimento das Escrituras, das relações entre o Velho e o Novo Testamento. Então, quando o Heráclito nos fala do Logos como um mediador entre dois mundos, a Bíblia nos diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Veja só, né? Se nós pudermos fazer uma análise comparativa, né? Uma analogia entre essas duas expressões, mediador entre dois mundos e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, nós vamos ver uma similaridade aqui. Né? Então, mediar entre Deus e os homens não seria mediar entre dois mundos? Posto que Deus é espírito e os homens são carnais? Que Deus é o Criador e que os homens são criaturas? E que Deus habita no céu dos céus e os homens habitam na terra? Podemos falar que são dois espaços distintos? E que estava com Deus desde antes da fundação do mundo, que esse Logos já existia desde antes de que qualquer coisa fosse criada, como primogênito de toda a criação e como autor da vida? Entre mentes, Cristo é Deus que se esvazia a si mesmo de atributos divinos na kenosis, sem saber nada a respeito daquele dia ou hora de sua segunda vinda, ressaltando a limitação do conhecimento de Jesus em sua humanidade. Então, o Cristo encarnado é Deus esvaziado, digamos assim, da sua infinita inteligência, como é colocado em Heráclito. Então, Cristo é reconhecido em figura humana, é Deus imanente, sentindo sono
passando fome e sede, sentindo pavor, tendo dor, sangrando e morrendo. Então, o Cristo, como princípio orientador, se nós pudéssemos colocar assim, como princípio orientador, que é o que Heráclito propõe para o Logos, nada mais é do que o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, como razão universal, tomando a expressão do dicionário filosófico Ferrater Mora, como razão universal que domina o mundo, como foi profetizado, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, conforme disse Davi em suas últimas palavras no livro de 2 Samuel. Veja a semelhança entre as mensagens, a semelhança entre as partículas numa análise comparativa. Isso tornou possível uma ordem. Jesus ressuscita, torna-se as primícias dos que dormem e o cabeça da igreja, tendo formado um só corpo de muitos. Então, quando Heráclito fala, né, de uma razão universal que domina o mundo e que torna possível uma ordem, já havia sido profetizado por Davi que haveria um justo que dominaria sobre os homens, mas não com espada, né? Nem por força, nem por violência, mas um homem que dominaria no temor de Deus, por amor. É interessante essa questão da ordem, porque Cristo trouxe um ordenamento, né? Porque o pecado havia trazido desordem, e Jesus vem para reordenar todas as coisas, né? E ele tornou possível uma justiça, independente da lei, a justiça de Deus, que é mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então essas questões de ordem e de justiça, elas ficam, digamos, satisfeitas aqui, através de Jesus. E também torna possível um destino, quando ele bebe o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos beber do cálice da salvação. Então, Jesus pede para que seja afastado o cálice dele. Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Mas não foi. Ele teve que beber o amargo cálice da ira de Deus, que foi a morte de cruz, se fez maldição por nós, para que nós pudéssemos beber do cálice da salvação e receber a bênção. Então eu entendo que desta forma não merece prosperar alegações, não merecem prosperar as alegações dos filósofos de que o Logos de Heráclito não seja o Logos mencionado por João aqui no quarto evangelho. Por enquanto é só, nos colocamos à disposição para mais gravações. Obrigado.